Boa noite. Sou Dorival Estrela, da Comunhão Espírita Elo de Amor, a Cielo, aqui de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra espírita virtual. Esta palestra está sendo transmitida pela Rede Espaço Espírita, Rádio e TV, que é o departamento de divulgação do Elo de Amor. Também pelo YouTube, TV Espaço Espírita, e pelo Facebook, Rede Espaço Espírita e Comunhão Espírita Elo de Amor. Vamos começar a palestra com a música Nas Moradas do Senhor, com o grupo Vocal e Harmonia. Em seguida, teremos a palestra virtual com Dani Trúculo Dias, do grupo Pensamento e Vida de Poços de Caldas, Minas Gerais, que vai abordar o tema O Problema do Ser, uma reflexão na base de Leon Denis. Noite passada, tive um sonho tão bonito. Sonhei que encontrava com Jesus no infinito. Ele levou-me para conhecer uma parte do universo que com arte o Pai Celeste construiu. Ele mostrou-me os astros do firmamento, o
boa noite, meus queridos. Eu tô aqui representando o grupo Pensamento e Vida. Aceitamos esse convite tão especial do Elos do Amor. E nós estamos aqui para poder estar falando um pouquinho hoje sobre a temática Problema do Ser. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante que a gente se conecte, né? Conectados aqui nós já estamos, mas que a gente se conecte uns aos outros e principalmente a Deus nesse instante. Então eu vou convidá-los para que nesses momentos a seguir nós possamos tranquilizar os nossos pensamentos, encaminhar os nossos pensamentos até Deus e pedindo para que possamos nos nutrir dos melhores sentimentos, dos ensinamentos com os quais a gente vai tomar contato nos minutos a seguir, que nós vamos estar juntos pelos vieses aí do pensamento, do coração, que nós voltemos os nossos olhares agora, os nossos sentidos, abrindo cada um deles e encaminhando as melhores energias para todos aqueles que necessitam nesse momento. Que nós possamos estar juntos, mesmo distantes fisicamente. Rogando a Jesus, nosso mestre e amigo, muita serenidade, muita paz e muita saúde, que assim seja. Meus queridos, eu escolhi trazer hoje para vocês a temática o Problema do Ser. A gente veio se baseando nessa temática, trazendo essa temática através dos estudos que a gente gosta de fazer, dos livros, das obras do nosso querido Leon Denis. E o Leon Denis ele tem uma obra específica que se chama, vou até mostrar para vocês, se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Particularmente falando, eu gosto muito dessa obra. Quando vocês veem essa obra assim, ó, grossinha, vocês podem assustar um pouco, mas é um livro, gente, para quem gosta de ler, para quem ainda não aprendeu esse movimento da leitura, busque essa obra, porque essa obra ela é riquíssima. E Leon Denis, para quem não conhece, né, ele viveu entre 1846 e 1927 enquanto Leon Denis, e ele é considerado um dos mais extraordinários espíritas, né? O Leon, ele foi tido como orador excepcional, uma pessoa que atraía multidões, e a vida dele foi toda regrada por exemplos de renúncia e dedicação. E ele sempre tinha uma palavra de ânimo para todos aqueles que o encontravam. E esse livro, a construção dele, a forma como ele foi conduzido, né, já traz aí à tona toda a linha pedagógica do Leon, né? E a gente, na verdade, a gente vai se basear nessa nossa fala, para essa nossa fala de hoje, na terceira parte desse livro, em que o Leon vai traçar aí a dinâmica, as potências da alma. E aí, dentro das potências da alma, ele elenca, né, a vontade, a consciência como sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor e a revelação pela dor. Gente, quando a gente começa a ver sobre a vontade, a gente vai entender que a vontade ela é uma mola propulsora. Ela é uma mola que impulsiona para que a gente tenha movimento na vida. O movimento na vida é essencial para que nós nos façamos seres mais solícitos, mais entregues à prática do bem e, consequentemente, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Vocês estão escutando os barulhinhos? Aqui em casa tem muitos gatinhos, muitos cachorrinhos, então é por isso, tá, gente? Então,
Quando a gente fala sobre vontade, eu trouxe aqui para poder estar ilustrando uma obra que também é belíssima, que é o Pensamento e Vida, que foi psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, né? E que traz aí os pensamentos do nosso irmão Emmanuel. E tem um capítulo em que ele vai falar sobre a vontade. E é muito interessante, porque ilustra também essa nossa fala de hoje, tá? Então, a vontade, ele vai falar assim, que para a gente comparar a vontade, né, comparar a mente humana, na verdade, como esse espelho vivo da consciência, a um grande escritório. E esse escritório, ele se encontra subdividido em várias seções, né, para que a gente possa compreender melhor. E aí ele vai falar do departamento do desejo. No departamento do desejo, ele traz que a gente acaba operando os nossos propósitos e as nossas aspirações. E a gente acalenta com isso o estímulo ao trabalho. Porque quando a gente sonha, quando a gente está aqui reencarnado, a gente tem um sonho, aí a gente traça aquele objetivo para poder ir à conclusão, né, daquele sonho, conquistar aquele sonho. Espiritualmente falando, a gente pode trazer isso à tona também. Porque se eu desejo evoluir, né, enquanto espírito que sou, eu vou ter que traçar dentro de mim, trazer à tona essa vontade. Essa vontade que vai servir de impulso para que eu traga para o meu cotidiano metas e realizações de propósitos que vão beneficiar para que esse sonho aconteça, né? Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Vejam bem, esclarecida e vigilante. É importante que nós busquemos o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, conhecimento, porque conhecimento faz com que a gente consiga respaldar as nossas ações de forma mais consciente e vigilante. Porque é preciso ter vigilância constante. Lembrem do orai e vigiai, ou vigiai e orai, né? Em que nós, né, empreendemos esforços para que as nossas ações sejam sempre voltadas para o bem, para o nosso bem e para o bem comum. Lembre-se também, né, nos lembremos, né, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Quando a gente estabelece esse movimento em que nós buscamos essa melhoria, essa consciência de quem nós estamos e a caminho de quem nós desejamos ser, isso se torna um bocadinho mais fácil para nós, né? Estar encarnado nesse momento no planeta Terra, nós podemos dizer que não é fácil, mas ao mesmo tempo nos oferece grandes possibilidades de. É muito importante que nós busquemos o amadurecimento espiritual. Porque quando a gente busca o amadurecimento espiritual, a gente vai se distanciando pouco a pouco da arrogância, do orgulho, do egoísmo, né? E vamos chegando, indo ao encontro da paciência, da benevolência, do amor, desse verdadeiro amor que deve nos trazer essa tranquilidade real que um dia todos nós sentiremos, né, em ampla escala. Então ele vai falar que a divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, a gente meio que já caminhou, né, pelas vielas do instinto para chegar a essa grande rua, essa alameda, em que nós começamos a observar algumas edificações, algumas casas, em que nós iremos buscar o nosso sustento espiritual.
Então, o cérebro, ele é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Olha que importante essa reflexão. A inteligência pode nos aprisionar na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. E aí Emmanuel nos diz o seguinte, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Por quê? Porque ela causa, né, ela traz para nós esse movimento da reflexão, esse movimento por si só. Porque quando nós temos vontade, nós buscamos conhecimento, nós buscamos reflexão e buscamos transformação. Movimento, conhecimento, né? A consciência é muito importante. Mas a consciência, se ela não estiver atrelada ao movimento de transformação, ela se torna inválida. Ela se torna um mouro que não é utilizado. Então é muito importante que nos problemas do ser que ainda nos acometem, nós tenhamos já essa visão do quanto que a vontade ela é importantíssima para nossa transformação moral. E aí Leon Denis vai trazer para nós, ainda sobre a vontade, né? Ele fala assim que a vontade, a confiança e o otimismo são forças preservadoras. Então, se a gente tem vontade, a gente faz o movimento. Se a gente tem confiança, ou melhor, nós temos fé, a gente se respalda, se tranquiliza e aí otimiza, né? Traz otimismo, otimiza, faz com que a vontade, através da fé que a gente tem, a gente acredite nesse movimento de transformação e realize, traga realizações para o campo prático, né? Ele fala também que o pessimismo torna fraco e o otimismo torna forte. E que cada alma é um foco de vibrações em que a vontade põe em movimento. E aí que uma sociedade é um grupamento de vontades. Então vejam bem, se muitas pessoas começam a ter a vontade trazendo o movimento do bem, aquela sociedade se transforma, aquela sociedade passa a ver não só o bem de si mesmo, que é importante, mas ver o bem em si mesmo, para si mesmo, é conseguir ter uma visão que extrapole os fios, os liames do egoísmo e veja o quão importante é nós vermos o bem comum e nós nos sentirmos como responsáveis, como seres partícipes dessa transformação real do mundo. Então, meus queridos, ele vai trazer ainda para nós um trecho muito bonito que eu gostaria de trazer aqui nessa live de hoje. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sósia e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero ou que aspirais ao nada, eu venho dizer, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, o encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Gente, é preciso crer que nós, sim, conseguimos nos transportar daquele eu interior frágil para uma potencialmente e poderosa individualidade.
não a individualidade que fará com que nós nos vejamos do ponto de vista individualista, mas muito pelo contrário, a individualidade que sonha e realiza, para que tenhamos um mundo preservado de tantas mazelas que ainda nós sofremos, de que ainda padecemos. Nós vivemos tempos difíceis, tempos em que irmãos nossos vêm sentindo as dores da alma, as dores do estômago vazio, pelas dificuldades causadas e advindas dessa presente pandemia. Entretanto, mais do que nunca, é preciso que nós consigamos sair da nossa zona de conforto. E talvez este seja o movimento maior do momento atual. Sairmos da nossa zona de conforto e observarmos o quão importante é a presença do outro na nossa vida. E o quão importante é nós nos estabelecermos enquanto sujeitos mais felizes, pessoas mais tranquilas e que estão caminhando em direção de realizações mais sublimes, em prol do espírito principalmente. Ele vai continuar trazendo para nós, dentro dos potenciais da alma, a consciência como um sentido íntimo que também nos impulsiona, que também corrobora para que nós possamos ser pessoas mais conscientes dos nossos reais objetivos enquanto seres reencarnados nesse momento. Então é interessante que ele traz um pedaço do Victor Hugo, que está escrito no Post-Scriptum dele, que é assim, é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, um mundo imenso. E ainda ele vai falar para nós, o Neon, que é sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, que está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena. Ali está o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Todos nós, eu acredito que nós sonhamos com essa consciência integral que vai trazer para nós essa calma, essa mansuetude, essa serenidade, essa sabedoria que nós atingimos através do equilíbrio dessa razão e dessa emoção. E há sim um processo, ao qual nós estamos nos entregando para que o nosso eu esteja mais consciente de suas responsabilidades e que aí a gente possa entender qual é o real problema do ser, qual é a nossa principal dificuldade. E ele continua falando para nós que é com sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem. Então, gente, através da consciência nós podemos retomar esse grau de consciência esse grau de consciência, ele é atingido quando nós buscamos. Lembra da vontade? A vontade, ela estabelece em nós uma ponte para que essa consciência passe a ser melhor elaborada. Porque quando a gente busca conhecimento, essa consciência ela vai sendo lapidada. E à medida em que a gente vai estreitando, essa vontade de termos essa consciência mais nítida sobre tudo que ocorre, nós vamos ganhando um grau de maturidade muito maior. Então, continuando, nós vamos seguindo ainda sobre a consciência, falando sobre a intuição,
que a intuição ela deve ser empregada de uma forma sábia. Ela deve ser empregada por nós e entregue ao mundo quando a gente realmente observa os avisos que essa intuição nos oferece e causa ali um aprofundamento das ações em direção à nossa expansão mesmo consciencial. Muitas vezes nós temos inspirações nobres. O que nós fazemos com essas inspirações? Será que nós conseguimos colocá-las de fato em prática? É preciso lembrar que uma dos potenciais da alma que ele coloca aqui é o livre-arbítrio. E é com o livre-arbítrio que nós atuamos, nós agimos, e que nós devemos empregar os nossos melhores esforços. A liberdade do homem, muitas vezes, ela parece limitada, mas ela é limitada até o ponto em que nós estamos ou não chocando o mundo do outro. Então, nós vamos até certo ponto. Mas o livre-arbítrio, quando nós estamos produzindo benesses, produzindo coisas boas, ele vai nos indicar muitos e muitos e muitos e muitos caminhos. Muitas coisas boas vão acontecer, né? Então, é importante, é imprescindível que nós foquemos os nossos esforços, a nossa vontade, a nossa consciência, dentro do laurel da razão, empregando, então, o nosso livre-arbítrio no que realmente importa, naquilo que nós devemos ter como objetivo real das nossas existências. E aí ele traz para nós sobre o pensamento. O pensamento é criador, não é? O pensamento, ele pode ser para nós causa de glória ou de vergonha. À medida em que nós estabelecemos que nós queremos ser pessoas mais comprometidas com a causa do amor, dá licença. A gente estabelece melhores vínculos com melhores pensamentos. Porque à medida em que eu penso coisas boas, eu vou criar, eu vou plasmar no mundo coisas boas. Assim como o pensamento de Deus, né, do eterno, plasma no mundo, cria no mundo coisas belíssimas. Jesus disse: vós sois deuses, podeis isso muito mais. Nós sim podemos criar coisas lindas. E para dar ao pensamento toda a força e amplitude, nada há de mais eficaz do que a investigação da entender quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos prejuízos, os prejuízos que nós já causamos a nós. E trabalharmos dentro dessa perspectiva para vermos o que temos a lapidar dentro de nós. Porque é lapidando, né? Empregando conscientemente, né? O conhece-te a ti mesmo, que nós vamos compreender quem em essência nós estamos e, consequentemente, caminharmos, traçarmos esse caminho em direção a quem tanto nós sonhamos ser. E tem uma parte aqui que eu considero lindíssima e eu gostaria de ler para vocês. Eleva teu olhar, ó pensador, ó poeta. Lança o teu brado de apelo, de aspiração e prece. Diante do mar de reflexos variáveis, à vista de brancos cimos longínquos ou do infinito estrelado, não passaste nunca horas de êxtase e embriaguez em que a alma se sente imersa num sonho divino, em que a inspiração chega poderosa como um relâmpago, rápido mensageiro do céu à terra? Escuta bem. Nunca ouviste no fundo do teu ser vibrarem as harmonias estranhas e confusas, os rumores do mundo invisível, vozes de sombra que te acalentam o pensamento e o preparo para as supremas? Em todo poeta, artista ou escritor, há germes de mediunidade
consciente, incalculáveis e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra em relação com o manancial inexorável e recebe sua parte da revelação. Esta revelação da estética, apropriada à sua natureza, ao gênero do seu talento, tem ele por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação das verdades eternas. Ele vai falar aqui da responsabilidade que os poetas, escritores, mas que de uma forma geral todos nós temos quando a gente consegue absorver as verdades eternas através das intuições e colocá-las no mundo. Como que a gente coloca no mundo? Através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas conversas, do estabelecimento de vínculos com outras pessoas, com as quais nós vamos trazer à tona quem nós estamos. Quem estou, né? Estou Daniele. Enquanto Daniele, o que posso trazer para o mundo? O que posso fazer, né? O que posso colaborar, trazer de colaboração para o mundo. E assim a gente vai entendendo qual que é o problema que nós temos, quais as dificuldades. E vamos observando que, em verdade, nós temos muito mais soluções do que problemas. É que nós muitas vezes estamos focados nos problemas e não conseguimos observar quão linda é esta vida e quantas coisas a natureza nos oferece para sermos de fato quem nós devemos ser. E aí, gente, Leon Denis, nossa, essa obra é riquíssima. Ele vai falar da arte, quanto que a arte, em todas as suas formas, ela traz inspiração e emoção. Quem nunca se emocionou, né, com uma poesia, com um filme, com um livro, com todas as expressões artísticas, com um quadro? Quem nunca se emocionou com a maior obra de arte, que é a natureza, de onde a maior parte de nós que gosta de se dedicar à arte busca a sua inspiração. Então, após isso, após refletirmos sobre a nossa responsabilidade em relação ao pensamento, é importante que nós entendamos, compreendamos o quão vasta. Peço desculpas pela minha voz. Então, gente, ele vai falar da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, não adianta nada nós termos vontade, buscarmos a consciência, elaborarmos o nosso pensamento de forma a termos melhores raciocínios, se nós não tivermos disciplina. Lembra do que o Emmanuel falou para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós devemos ter disciplina. Disciplina é importante, porque senão nós não focamos naquilo que nós devemos realmente focar. Então, nós temos em nossas mãos um presente grandioso. Nós temos livros, estudos, temos aí o Pentateuco, 5 obras belíssimas organizadas por Kardec e ditadas pelo Espírito da Verdade, da verdade. Então a gente deve o quê? Recorrer a essas obras e também as obras subsidiárias sérias para ter nelas muitas vezes aquilo que nós podemos buscar, ter de base para compreendermos melhor o nosso papel aqui, o que nós devemos fazer, o que nós devemos trazer mesmo como dimensão real das nossas existências, né? Para poder respaldar os nossos dias. Então, a responsabilidade é muito importante. E eu acho muito interessante que Leon Denis, ele elenca o amor antes de falar da dor e da revelação pela dor. Porque para nós compreendermos o papel da dor, é importante que nós entendamos antes
que amar é imprescindível, que o amor é o caminhar, é o trajeto, é o expressar, que o amor ele é um sentimento, mas ele deve, além disso, nos impulsionar verdadeiramente para entendermos que a força do bem é a nossa amiga, é por onde a gente deve buscar o nosso enriquecimento espiritual. E ele vai falar que o amor é uma força inexaurível e renova-se sem cessar, e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Jesus é a marca do amor para nós. Jesus passou por dificuldades extremas, por perseguições, trazendo sempre consigo a marca do amor, a marca da serenidade, que é companheira do amor, a marca da responsabilidade, que é a companheira do amor, a marca da fidelidade aos seus ensinamentos, aquilo que ele trazia. E isso também é uma companheira do amor. A fidelidade é a companheira do amor. O amor, ele traz para nós esse senso de divindade. Recordemos-nos de que as leis naturais estão gravadas em nós e de que todos nós temos a marca de Deus em nós, porque nós fomos criados por Deus. Consequentemente, nós temos sim dentro de nós essa vontade de, através do nosso pensamento, da responsabilidade em relação ao nosso pensamento, da nossa consciência aberta e aflorada, estabelecermos o amor através de nós, através das nossas atitudes, através da reformulação de tantas coisas já praticadas num passado mais longínquo e num passado mais recente. Nós podemos sim, e é sempre importante lembrar que sempre é tempo de recomeçar, mas que nós recomecemos hoje, não deixemos para o dia de amanhã esse processo tão importante que é o processo de refazimento do eu, de transformação moral que tanto nós desejamos e sonhamos. Nós sabemos disso, que todos nós desejamos essa transformação moral. E ele vai trazer para nós que a dor, gente, a dor, ela não fere somente os culpados. Em nosso mundo, o homem honrado sofre tanto quanto o mal, o que é explicável. Em primeiro lugar, a alma virtuosa é mais sensível por ser mais adiantado o seu grau de evolução. Depois estima muitas vezes a dor por lhe conhecer todo o valor. Então, não é que a gente tenha que buscar a dor com as próprias mãos, já chega toda a dor que nós buscamos ao longo das sucessivas encarnações. É importante que nós busquemos o nosso caminhar pelo amor, mas que quando a dor venha, que nós saibamos a reconhecê-la como uma irmã querida, com a qual nós devemos saber conviver. Sabedores que somos, de que tudo é muito passageiro. Então, o processo de resignação, ele deve estar presente, o processo de observar a dor pelo ponto de vista mais maduro, sabendo que aqueles momentos em que tudo aquilo vem à tona, talvez venha para quê? Para que nós sejamos mais limpos, tenhamos uma consciência mais límpida, para que nós sejamos mais sensíveis,
Porque por muito tempo nós fomos arrastados, inclusive nessa atual encarnação, em momentos muito recentes em que nós seguimos conduzidos por tudo que está acontecendo ao redor, menos por nós mesmos. Nos conectando dentro de um mundo virtual, mas nos desconectando do mundo espiritual, desse mundo palpável que está também ao nosso redor, esquecendo do cuidado que nós devemos estabelecer com o nosso corpo, com a natureza, da responsabilidade que nós temos social em relação aos nossos companheiros de jornada, em relação à natureza, em relação a tudo que acontece. Nós estamos todos, de certa forma, ligados, porque todos nós somos criados pelo mesmo Criador. E quando nós entendermos que a felicidade real só nos acompanhará quando, de fato, nos conscientizarmos de que o amor deve ser a vertente real dos nossos caminhos, aí sim, nós estaremos respaldados de forma tal a entender que daqui a pouquinho, daqui a um cadinho, nós seremos seres realmente entendendo que o problema, onde será que o problema está, hein? O problema se estabelece à medida que nós damos vazão a ele. Mas se nós damos vazão a ele, para nós fazermos esse caminho de reconhecimento de qual solução que o problema deve ter, é quando nós solucionamos aqui dentro e transportamos essas soluções para o mundo. E aí ele traz, por final, a revelação pela dor. A revelação pela dor a gente vai ter à medida em que nós compreendermos que as vistas de Deus sobre nós, seu plano, sua obra, seu objetivo, tudo tem princípio e origem no seu amor. Em todas as coisas Deus quer o nosso bem, e para alcançá-lo segue caminhos, ora claros, ora misteriosos, mas constantemente apropriados às nossas necessidades. Se nos separa daqueles que amamos, é para fazer-nos achar mais vivas as alegrias do regresso. Se deixa que passemos por decepções, abandonos, doenças, reveses, é para obrigar-nos a despregar a vista da terra e elevá-la para Ele, a procurar alegrias superiores àquelas que podemos provar neste mundo. Então, com um só golpe de dor, levanta-se a tais alturas onde seriam necessários 20 anos de estudos e esforços para chegar. Então, muitas vezes, a gente se estagna, né? A gente senta e fica observando a vida e se esquece de que a vida é movimento. E às vezes acontece uma situação que talvez nós mesmos tenhamos pedido durante o período de vigília, em que nós vamos e ficamos ali muitas vezes recobrando os nossos planejamentos, analisando as nossas necessidades, tomando consciência daquilo que nós devemos fazer quando nós estamos aqui acordados nesse corpo em que nós estamos residindo. E aí muitas vezes a gente pede que tal dificuldade nos visite para que nós acordemos e recordemos qual que é o nosso verdadeiro papel, qual que é o sentido íntimo dessa existência na qual nós estamos mergulhados. Vamos transpor, né, o tema da nossa fala de o problema do ser para o caminho para o ser. Quando a gente passa a ver o problema como solução, a gente passa a entendê-lo como caminho, como resgate, como transformação, como realização. Porque as nossas vistas, antes cansadas ou imersas num nevoeiro, elas vão ficando mais distantes de tudo isso, vão clareando, né? O ambiente vai clareando e a gente vai observando que é muito importante, muito, 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 muito importante que a gente aprenda
Porque ele vai falar assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. É uma verdade filosófica que Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Eu sou escravo, aleijado, dizia Epicteto. Um outro Irus em pobreza e miséria, e todavia amado pelos deuses. Aprende a sofrer, não te direi procurador. Não procure a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la e apreciar-lhe a beleza austera e entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa a tua vontade, o teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por toda a sua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Então, gente, ergamos os nossos pensamentos, os nossos corações e as nossas vontades. Abramos as nossas almas aos grandes sopros do espaço. Levantemos as nossas vistas para o futuro sem limites e lembremos-nos de que esse futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. Lindíssimo, né? Nós estamos vivendo dias assombrados pelas dificuldades, em que os problemas nos trazem reveses, em que muitas vezes os nossos pensamentos estão se sentindo, aprisionados, mas os nossos pensamentos conseguem ver uma frestinha de luz à medida em que nós nos entregamos à oração, nos entregamos ao estudo, nos entregamos ao trabalho. Porque quando a gente se coloca, como eu disse, em movimento, nós conseguimos remexer. Aquele pãozinho que a gente vai fazer na nossa casa, a gente tem que ali amassar a massa, né? Vai, amassa, amassa, amassa. E parece que a princípio nós estamos judiando da massa, mas não. Aquilo acontece para que, aquele processo todo, para que o pão, quando ele for colocado dentro do fogo da experiência, ele cresça, 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 para que ele possa nutrir. E é assim, nós estamos nutrindo a nossa alma. Nós estamos a caminho de nutri-la ainda mais. Então é muito importante que ao nós acordarmos, que nós acordemos também os nossos sentidos para a vida. Que nós não nos esqueçamos jamais da importância de nós conversarmos com Deus, de nós conversarmos com o nosso anjo da guarda, de nós observarmos mais atentos o que acontece ao nosso redor. E não apenas aquilo que acontece aqui, nesse campo restrito. Nós devemos ir além, a nossa visão deve ser além daquilo que o nosso egoísmo ainda traça. A nossa visão deve ser a visão de cristãos, de pessoas que, na verdade, de pessoas que querem, desejam e atuam para que o mundo seja melhor. Quando nós desejamos um mundo melhor, a vivacidade, ela vai florescendo em nós. A vontade, ela ganha percurso. A nossa consciência, ela clareia, ela se abranda e ela abrange. Os nossos sentidos íntimos vão ficando cada vez mais espertos em relação ao que acontece. E quando a gente observa o que acontece, os nossos pensamentos vão conseguir dar vazão a novas atitudes, para que nós entendamos, enfim, de que o amor é muito mais do que muitas vezes a gente achou que era. De que o amor, ele não estabelece limites, ele não aprisiona. De que o amor está muito longe daqueles ideais romantizados que nós vemos aí
né, nos filmes de Hollywood, de que amor é essa doação, de que amor é transposição, disposição, de que nós nos amamos e amamos uns aos outros quando nós entendemos que os momentos de dor que nos chegam devem ser passados, vividos, vencidos através desse fortalecimento real que nós ganhamos quando a vontade de fazer o bem se estabelece em nós. E quando nós temos isso, nós nunca estamos sozinhos. Na verdade, nós nunca estamos, mas nós vamos criando ao redor de nós uma rede de pessoas que são verdadeiros eleitos de Deus, que vêm até o nosso encontro quando nós mais necessitamos, que batem a nossa porta para nos oferecer ajuda quando nós realmente precisamos. E a dor nos revela quem nós estamos, porque é aí que nós vamos ver até onde nós nos revoltamos, o que nós estamos estabelecendo, os nossos parâmetros, se nós temos paciência ou não, se nós somos ainda egoístas, ou se o amor finalmente está ganhando morada aqui dentro e se estabelecendo para fora como uma flor, assim, sabe? Uma flor-sol. Imaginem uma flor-sol, uma flor linda, colorida, belíssima e brilhando, radiosa como um sol. É assim que nós nos portamos, é assim que nós conseguimos realmente ser. Quando nós deixamos de problematizar tanto e caminhamos em direção às soluções. Desde já, eu agradeço a todos por terem me ouvido, peço perdão por alguns percalços durante a transmissão, mas quero dizer que meu coração se enche de alegria e que, em nome do Pensamento e Vida, eu, Daniele, agradeço ao Elos do Amor pelo convite e espero que estejamos juntos outras vezes e deixo aqui o meu carinho em forma de prece. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos encaminhe sempre em direção do amor. Que assim seja. Um beijo e até uma próxima. Excelente palestra, Dani. Só temos a agradecer pelas palavras. Com certeza vão ajudar muito neste momento pelo qual o planeta Terra está passando. Convidamos todos a acessar tvespaçoespírita.com.br, radioespaçoespírita.com.br. Ambos estão 24 horas no ar e tem o app no Google Play. E também o jornal Espaço Espírita. O espaço é sem cedilha. Também estamos nas principais redes sociais. No YouTube, como TV Espaço Espírita, Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest como Rede Espaço Espírita. E a Comunhão Espírita Elo de Amor também está no Facebook. Para finalizar, com o Pai Nosso de Emmanuel. Pai Nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob golpes de tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. A todos uma excelente semana e a próxima palestra virtual do Elo de Amor aqui de Barra Velha será na próxima segunda-feira às 20 horas. Que assim seja. Prece aos anjos guardiões e espíritos protetores. Espíritos sábios e benevolentes,
mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesma. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digna da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé e a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós é quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, cede o nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos a senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me.